Passemos agora ao caso de WebPanel com um grid. Aqui, estamos recebendo por parâmetro o identificador de um país e mostrando em um grid todas as suas atrações turísticas e, na parte fixa, o nome desse país. Quando o WebPanel tem, no máximo, um grid, podemos dizer que, se existir tabela base, não há diferença entre falar da tabela base do WebPanel e da tabela base do grid. Por quê? Porque não poderá acontecer, como ocorre no caso dos panels, ou seja, os desenvolvidos para executar com Angular, por exemplo, ou com Android, ou Apple, que exista uma navegação para a parte fixa do panel e outra diferente para o grid. Para os web panels com um grid, se houver tabela base, será única, e o que deverá acontecer se estiver bem implementado é que os atributos da parte fixa deverão ter o mesmo valor para todos os registros da tabela base que vão ser carregados no grid, porque, caso contrário, deveriam estar no grid e não na parte fixa. Aqui serão carregadas no grid todas as atrações que passam pelos filtros das conditions e de pertencer ao país recebido por parâmetro. Portanto, para todas elas, o country name será o mesmo, e por isso está na parte fixa. Observemos que estaremos recebendo por parâmetro no atributo country ID, que não participa na determinação da possível tabela base, mas sim atua como filtro sobre as navegações que GeneXus encontra, tal como vimos no caso anterior. Quais partes do WebPanel são levadas em conta para determinar tabela base? Evidentemente, ao aparecer um grid, além dos lugares que já havíamos visto para o caso anterior, soma-se tudo relativo ao grid. Portanto, se ali aparecerem atributos, ou nas propriedades Order, Conditions, Unique, Data Selector, e nem falar se aparece especificada a transação base na propriedade correspondente, então o grid, e portanto o WebPanel, terá uma tabela base implícita. Naturalmente, se existir transação base, deverá cumprir que todos os atributos do form e os que estejam em eventos soltos deverão pertencer à sua tabela estendida. Caso contrário, GeneXus nos advertirá quais atributos não poderão ser alcançáveis e ficarão sem valor. Se não foi especificada a transação base, então, como no caso do WebPanel sem grid, GeneXus a encontrará procurando a mínima tabela estendida que contenha todos os atributos que apareçam nos lugares que definimos. Sua tabela base será a tabela base escolhida. Antes de passar a observar os eventos, por já existir transação base, podemos dizer que a tabela base será attraction. E confirmamos que todos estes outros atributos pertencem à sua tabela estendida. Então, se não houvesse nenhum único evento programado, saberíamos que será percorrida a tabela attraction, ordenando-a por country ID e attraction name, filtrando pelas atrações cujo attraction name satisfaça estas duas condições e também cujo país corresponda ao recebido por parâmetro. Digamos uma última vez, para os WebPanels, se há grid, os atributos da parte fixa correspondem à navegação do grid. Depois, veremos que, se há vários grids, corresponderão à navegação de um deles. Se não estivéssemos recebendo no atributo country ID, então, dado que serão carregadas atrações de diferentes países no grid, que valor assumirá o atributo country name na tela? É fácil suspeitar que será o primeiro ou o último dos registros carregados no grid. Testemos. Aqui temos o WebPanel corretamente programado. Vejamos antes sua lista de navegação. Vemos que efetivamente há uma tabela base, que é a attraction. A vemos claramente identificada no nível do evento load, do grid. E agora vamos executar antes de modificar o parâmetro. A partir deste outro WebPanel, invocamos o nosso. Agora, modifiquemos nosso panel
para que, em vez de receber no atributo CountryID, se receba na variável CountryID, e, deste modo, não haja um filtro automático. Observemos a lista de navegação. Vemos que agora não haverá filtro. E vamos vê-lo em execução. Vemos que carregou como nome de país o do primeiro registro, não o do último. Bem, deixemos o parâmetro como o tínhamos. Se agora vamos observar os eventos, reparamos no fato de que, evidentemente, o evento load se programou já sabendo que o grid teria tabela base. Se analisarmos como faz GNexus, quais atributos participarão na determinação da tabela base, vemos que são todos estes que estão soltos. Claramente, TripDate não. Este só participa na determinação da tabela a ser navegada pela fórmula count. Evidentemente, assim como ocorre com o WebPanel em geral, se o grid tem tabela base, então esta fórmula count também poderá ter uma condição implícita, que neste caso é que contará as trips da atração turística que está para ser carregada. Como vimos antes, não basta substituir todos os atributos que mostramos por variáveis em todos os lados se esquecemos de fazê-lo em um destes lugares. Por exemplo, aqui fizemos um save as do painel anterior para implementá-lo sem tabela base. Trocamos todos os atributos do form por variáveis e também esses mesmos atributos nos eventos. De fato, programamos o evento load do grid, especificando o for each para percorrer a tabela attraction e carregar todas as variáveis do grid e também a da parte fixa, country name, pensando que estamos programando o WebPanel sem tabela base. Não especificamos a transação base para o for each, mas poderíamos tê-lo feito. Sabemos que será filtrado por CountryID porque está recebendo por parâmetro, e além disso, que esse atributo da regra parm não participa em determinar tabela base. Mas onde estamos especificando os filtros por nome de atração? Os esquecemos. Nos esquecemos de modificar também as propriedades do grid, e as propriedades do grid determinam tabela base. Se observamos, estas três propriedades que omitimos estão estabelecendo tabela base. Observemos, de fato, o que nos diz a lista de navegação. Justamente, encontrou tabela base attraction. Então, executará o load n vezes, filtrando pelo país recebido por parâmetro, e também pelas variáveis de acordo com as conditions que especificamos no grid. E para cada registro desses, executará o for each do load, realizando um corte de controle, porque a tabela base é a mesma, attraction. Tudo por esquecer de revisar as propriedades do grid. Então, o que devemos fazer é levar estas propriedades ao for each. Primeiro, a transação base. Depois, o order. E, por último, as conditions, como cláusulas where. Gravamos. Está nos dando este erro porque não tem ponto e vírgula na sintaxe do for each. Voltamos a gravar, agora sim, e vejamos agora a lista de navegação. Agora sim, conseguimos que o WebPanel não tivesse tabela base. Vejamos que se colocássemos as cláusulas where como conditions, mas não do grid, e sim como conditions gerais do WebPanel, como acontecia no caso de um panel sem grid, os atributos dessas condições não participam em determinar a tabela base. Aqui vemos claramente, a lista de navegação não difere da anterior. O problema das conditions gerais
é que vão aplicar-se como filtros em toda a navegação do Web Panel que envolve seus atributos. E, às vezes, isso não nos interessa. Pensemos, por exemplo, no caso de ter múltiplos grids. Em geral, é melhor prática implementar os Web Panels com tabela base, já que nos poupa de todo este trabalho. Aqui, tivemos que estabelecer o for each e atribuir-lhe às variáveis os valores dos atributos e especificar o comando load para carregar cada linha. Em vez disso, na versão com tabela base, vemos que tudo foi muito mais simples. Mas como faríamos se quiséssemos apenas carregar atrações que estejam em mais de uma excursão, trip? No Web Panel sem tabela base, muito simples. Condicionaríamos o comando load de acordo com o valor da variável trips. Só carregamos uma linha no grid se a variável trips é maior que 1. Caso contrário, não a carregamos. Mas, e no Web Panel com tabela base, pareceria que aqui não poderíamos fazê-lo, dado que o load se executa quando se está prestes a carregar a linha do grid, e pareceria que não temos como deter a carga, porque o comando load, que no outro explicitamos, aqui é implícito. GeneXus o coloca em seu código-fonte, mas nós não. No entanto, podemos fazê-lo. Se programamos explicitamente o load, então GeneXus entende que não deverá colocar o seu. Deixa-o em nossas mãos, digamos. Testemos.